Mariana Ferreira nunca imaginou que R$ 2 faltando seriam suficientes para ser expulsa de um ônibus com a filha doente nos braços. Muito menos que um BMW preto pararia e que o homem dentro dele mudaria sua vida para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Daniel Campos ajustou o nó da gravata Hermès no espelho do banheiro da cobertura, observando o próprio reflexo com um desinteresse que já era rotina. 41 anos, CEO da Campus Tech, 35 milhões de faturamento anual, apartamento de 280 metros quadrados no Itaim Bibi, com vista panorâmica para São Paulo. Tinha tudo, sentia nada. O silêncio da casa era denso demais para aquele horário da manhã, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo e pelo zumbido discreto do ar-condicionado central. Ele pegou o celular, checou e-mails, respondeu 3 mensagens da secretária sobre a reunião das 10 horas na Faria Lima. Nenhuma mensagem pessoal. Nunca havia. 8 meses desde o divórcio. 8 meses morando sozinho naquele espaço imenso que parecia engoli-lo um pouco mais a cada dia. Pedro e Júlia, seus filhos de 12 e 9 anos, só vinham em finais de semana alternados. A ex-esposa tinha garantido que ele não mereceria mais que isso. Talvez ela estivesse certa. Daniel pegou as chaves da BMW X5, desceu pelo elevador privativo, entrou no carro. O couro italiano ainda tinha aquele cheiro de novo. Ele ligou o motor, saiu da garagem, entrou no fluxo caótico da cidade. A reunião na Faria Lima durou 3 horas, foi produtiva, fechou um contrato de 2,3 milhões. Quando terminou, eram 14h30. Ele dirigia de volta pelo caminho de sempre, Avenida Radial Leste, quando viu a cena. Mariana tinha saído mais cedo do trabalho naquela terça de março, às 14 horas, em vez das 18 horas habituais, porque a creche tinha ligado dizendo que Laura estava com febre, 38 graus e meio. 5 anos, febril pedindo a mãe. Mariana avisou o supervisor da central de telemarketing da Vivo no Tatuapé, pegou a bolsa, praticamente correu até a creche municipal a 4 quarteirões dali. Laura estava deitada no colo da coordenadora pedagógica, o rostinho vermelho, os olhos vítreos. Mariana sentiu o aperto conhecido no peito, aquela mistura de medo e culpa que toda mãe solo conhece. Se fosse grave, se precisasse de hospital, se... Ela pegou a filha no colo. A menina pesava pouco, mas parecia chumbo quando estava assim, molinha de febre. Mariana beijou a testa quente, murmurou palavras de conforto, saiu da creche carregando Laura e a mochila infantil rosa. O posto de saúde da Vila Alpina ficava longe, precisava pegar ônibus. Ela caminhou até o ponto, Laura reclamando baixinho no colo. O sol de março em São Paulo ardendo na cabeça de ambas. O ônibus do 27 apareceu 10 minutos depois. Tatuapé, Sapopemba. Mariana subiu os degraus com dificuldade, equilibrando a filha e as bolsas. Passou seu cartão eletrônico na catraca. Bip verde. Pegou o cartão de Laura, passou. Bip vermelho. Saldo insuficiente. Mariana franziu a testa. Não era possível. Tinha carregado na semana passada. Passou novamente, bip vermelho. O cobrador, um homem de uns 50 anos, cara fechada, cruzou os braços. Sem saldo não passa. Mariana sentiu o coração disparar. Mas a menina está doente, vê? Tá com febre. Preciso ir pro posto. O homem nem olhou para Laura. Regra é regra. Paga em dinheiro ou desce. Mariana abriu a bolsa com as mãos tremendo. Revirou o interior. Carteira, chaves, fraldinha de emergência que Laura já nem usava mais. Pacotinho de lenço. Moedas soltas no fundo. Ela juntou uma por uma. 3,80. A passagem custava 5,80. Faltavam exatos R$ 2. Ela olhou para o cobrador, os olhos já marejando. Eu tenho 3,80. Por favor, é só R$ 2 que falta. Ela tá doente. O homem não se moveu. Não sou eu quem faz as regras. Desce! Outros passageiros observavam. Uma senhora de cabelos brancos balançou a cabeça com pena.
Um rapaz de fone de ouvido fingiu não ver. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém nunca oferecia. Mariana sentiu a humilhação subir pela garganta como bile. Laura começou a chorar, um chorinho manhoso de criança febril. Mamãe, tô com dor. Já vai passar, amor, já vai. Mas não ia. O cobrador bateu na lateral do ônibus. Ou paga ou desce. Tá atrasando. Mariana desceu. Tropeçou no último degrau, quase caiu, mas se equilibrou. As portas do ônibus se fecharam atrás dela com um silvo pneumático. O veículo partiu, deixando uma nuvem de fumaça cinza. Ela ficou ali, parada no ponto de ônibus da Avenida Radial Leste, Laura chorosa no colo, o sol das 15 horas fazendo o asfalto ondular de calor. As lágrimas vieram então, silenciosas, descendo pelo rosto enquanto ela tentava acalmar a filha. R$ 2. 2 malditos reais. Era tudo que separava ela de conseguir cuidar da filha e aquele momento de desespero absoluto na calçada. Ela não tinha mais nenhum ônibus direto dali. Teria que caminhar 4 quilômetros, com Laura febril no colo, sob aquele sol. Mariana respirou fundo, tentando não desmoronar completamente. Então ouviu o som de um carro freando. Olhou. Um BMW X5 preto, vidros escuros, tinha parado bem na frente dela. O vidro do motorista desceu. Um homem de terno, óculos escuros, rosto bonito, mas cansado, olhava para ela. Daniel tinha visto tudo pelo retrovisor. A mulher com criança no colo sendo expulsa do ônibus. O cobrador inflexível. A humilhação pública. Algo naquela imagem o atingiu de um jeito que ele não conseguia explicar. Talvez fosse o jeito que a mulher segurava a menina, protegendo mesmo quando ela própria estava desmoronando. Talvez fosse a dignidade dela, de pé na calçada, não implorando, apenas existindo na própria dor. Daniel não pensou muito, só girou o volante e parou o carro. Abriu a janela. Posso ajudar? Vocês precisam ir para onde? A mulher deu um passo para trás instintivamente. Ele entendeu. Mulher sozinha, criança, estranho em carro caro, todas as bandeiras vermelhas. Olha, eu vi o que aconteceu ali com o ônibus. Eu sou pai também. Se precisam de carona para algum lugar... Ela hesitou. A menina no colo dela estava claramente doente. Laura tossiu, um som seco, e reclamou de dor de cabeça. A mulher olhou para a filha, depois para Daniel, depois para a rua deserta à frente. Estava calculando riscos. Pro posto da Vila Alpina, ela murmurou finalmente, a voz quase inaudível. Daniel destravou as portas. Entra, prometo que sou gente boa. Ela não se moveu. Ele entendeu que precisava fazer mais. Tirou os óculos escuros para que ela visse seu rosto completamente. Pegou a carteira, mostrou o RG. Daniel Campos. Moro no Itaim, trabalho com tecnologia. Vou ligar para minha secretária agora, no Viva Voz. Você ouve a conversa. Ele discou. Oi, Fernanda. Tô aqui na Radial Leste. Vou dar uma carona para uma mãe com a filha doente até o posto da Vila Alpina. Deve demorar uns 20 minutos. A voz da secretária soou confusa, mas profissional. Tá, Daniel. A reunião das 17 foi confirmada. Ele desligou. Olhou para a mulher. Ela ainda hesitava. Então tirou o celular, fotografou a placa do carro, digitou algo rapidamente, enviando para alguém. Segurança. Depois abriu a porta traseira e entrou, acomodando a filha no colo. Daniel esperou ela colocar o cinto antes de arrancar. O carro tinha aquele cheiro de couro e ar-condicionado gelado. Ele ajustou a temperatura. Muito frio? Tá bom assim. A voz dela era firme, controlada. Ele olhou pelo retrovisor. A menina estava encostada no peito da mãe, os olhos fechados. A mulher acariciava o cabelo da criança com movimentos automáticos, mecânicos, como se fizesse aquilo havia anos. Provavelmente fazia. Nome dela? Daniel perguntou, tentando quebrar a tensão. Laura, 5 anos. Bonito nome. Tenho 2. Pedro e Júlia, 12 e 9. Que bom. O silêncio voltou. Não era confortável, mas também não era hostil. Apenas cuidadoso.
Daniel dirigia devagar, evitando buracos, tomando cuidado nas curvas. Pela primeira vez em meses, ele estava prestando atenção de verdade em algo além de planilhas e reuniões. Havia algo naquela mulher, uma dignidade ferida, mas não quebrada. Ela não tinha pedido a carona. Tinha aceitado por necessidade absoluta, mas não estava agradecendo efusivamente ou se humilhando. Apenas estava ali, lidando com a situação. Daniel percebeu que queria saber mais. Trabalha por aqui? Telemarketing? Tatuapé? Vivo? Ele acenou. Fazia sentido. Salário apertado, horário rígido, pressão constante. Mora na Vila Alpina? Sapopemba. Mais longe ainda. Ela teria que pegar outro ônibus depois do posto, com a filha doente. Daniel tomou uma decisão. Depois do posto, posso levar vocês em casa. Não precisa. Eu sei, mas quero. Ela não respondeu. Ele não insistiu mais. Chegaram ao posto de saúde 15 minutos depois. Daniel estacionou em frente. A mulher abriu a porta, desceu com Laura no colo. Ele saiu também, deu a volta no carro. Você não precisa descer, ela disse, mas ele já estava ao lado dela na calçada. Sei que não preciso, mas vou ficar aqui até vocês serem atendidas. Só para ter certeza que está tudo bem. Mariana olhou para ele pela primeira vez de verdade. Rosto bonito, angular, olhos castanhos com olheiras leves, barba por fazer de uns 2 dias, terno caro, mas amarrotado. Parecia alguém que trabalhava demais e dormia pouco. Não parecia ameaçador. Parecia cansado, humano. Por quê? Ela perguntou. Daniel hesitou. Por que mesmo? Ele não sabia explicar. Porque tenho filhos. Porque sei como é desesperador quando eles ficam doentes. Por quê? Ele parou. Porque estava sozinho demais. E aquela mulher e aquela criança tinham feito ele sentir algo pela primeira vez em meses. Mas não podia dizer isso. Porque é o certo, ele concluiu. Mariana assentiu. Entrou no posto. Daniel ficou do lado de fora, encostado no carro. Ligou para Fernanda, remarcou a reunião das 17 horas, checou e-mails, respondeu mensagens. 40 minutos depois, Mariana saiu com Laura. A menina estava mais alerta, tinha um papel na mão. Receita. E aí? Daniel perguntou. Virose. 3 dias de antitérmico, repouso, muito líquido. Ela mostrou a receita. Precisa comprar o remédio? Ela assentiu. Tem farmácia ali. Ele apontou para a esquina. Caminharam juntos. Daniel percebeu que ela mancava levemente. Salto gasto, provavelmente. Ou cansaço. Provavelmente ambos. Na farmácia, Mariana pegou o antitérmico. Levou no caixa. Às 18h40. Ela abriu a bolsa. Daniel foi mais rápido. Entregou uma nota de 50 para a atendente. Eu pago. Não, Mariana disse firme. Você já ajudou demais. É só um remédio. Não é só um remédio, é... Ela parou, a voz tremendo. Eu não preciso de caridade. Daniel recuou. Entendeu? Orgulho. Não o orgulho vazio que ele conhecia do mundo corporativo, mas o orgulho de quem lutava todo dia para manter a dignidade. Ele guardou a nota. Desculpa, não foi minha intenção ofender. Mariana pagou com o cartão de débito. Daniel viu a mão dela tremer levemente ao digitar a senha. Eles voltaram para o carro. Ele abriu a porta traseira para ela. Laura já estava mais calma, encostou a cabeça no colo da mãe e fechou os olhos. Sapopemba, você disse? É, mas pode me deixar no ponto de ônibus mais próximo. Já incomodei demais. Não incomodou. E vou levar vocês em casa. Não é pedido, é aviso. Ele disse isso com um meio sorriso, tentando tirar o peso da frase. Mariana não sorriu de volta, mas também não discutiu. Daniel dirigiu seguindo as instruções dela. Radial Leste, Avenida Sapopemba, entrou no bairro. Prédios baixos, ruas estreitas, comércio popular, tão diferente do Itaim Bibi. Mas havia vida ali. Crianças brincando na calçada, vizinhos conversando, música saindo de alguma janela, vida de verdade. Ali, Mariana apontou, um prédio de 5 andares, pintura descascada, grades nas janelas. Daniel estacionou em frente. Ela abriu a porta, pegou Laura no colo. A menina resmungou, mas não acordou. Obrigada.
Mariana disse, olhando para ele através da janela aberta. Sério? Você salvou a gente hoje? Daniel sentiu algo apertar no peito. Não era gratidão que ele queria. Era conexão, algo. Não precisa agradecer. Ele hesitou. Posso te dar meu número só para saber se ela ficou bem? A Laura. Mariana ficou imóvel por um momento, calculando de novo. Riscos, intenções. Depois pegou o celular, desbloqueou, entregou para ele. Daniel digitou o número, salvou como Daniel. Ligou para o próprio celular para ter o número dela. Devolveu o telefone. Qualquer coisa que precisar, ele disse. Ela assentiu. Virou-se, entrou no prédio. Daniel ficou ali, parado, vendo ela desaparecer na escada. Então, dirigiu de volta. A cobertura no Itaim estava silenciosa como sempre. Ele entrou, tirou o terno, tomou banho, pediu comida japonesa por aplicativo, comeu sozinho, assistindo algo na TV sem prestar atenção, pensando nela, naqueles olhos cansados, mas firmes, naquele orgulho ferido, mas intacto, naquela dignidade inabalável. 3 dias depois, ele ligou. Mariana atendeu no quarto toque. Alô? A voz dela era cautelosa. Oi, é o Daniel, do carro. Só queria saber como tá a Laura. Silêncio. Depois, mais suave. Melhor. A febre passou ontem. Já tá pulando pela casa. Que bom. Ele sorriu, sozinho na sala imensa. Que bom mesmo. Outro silêncio. Ele percebeu que não queria desligar. E você, como tá? Bem. Voltei pro trabalho hoje. Telemarketing é puxado? Muito. Mas paga as contas. Tinha algo naquele, mas paga as contas, que era ao mesmo tempo resignação e determinação. Daniel se pegou querendo saber mais, querendo saber tudo. Posso te fazer uma pergunta meio estranha? Depende da pergunta. Por que você aceitou a carona? Sério, você podia ter recusado, podia ter esperado outro ônibus. Mariana demorou para responder. Quando falou, a voz era baixa. Porque a Laura estava doente. Porque eu não tinha outra opção. Porque você mostrou o rosto, o documento, ligou para alguém. Porque eu estava desesperada. E agora? Tá arrependida? Não. A resposta veio rápida, certa. Você foi gentil, de verdade, não condescendente, não aquela gentileza de quem quer algo em troca, só humano. Daniel sentiu algo se mexer no peito. Quando foi a última vez que alguém o tinha chamado de humano? Não de CEO, não de empreendedor, não de ex-marido. Só humano. Eles conversaram por 40 minutos. Sobre filhos, sobre trabalho, sobre São Paulo. Mariana contou que Laura estava na creche municipal, que o pai tinha desaparecido na gravidez, que ela criava a menina sozinha havia 3 anos. Daniel contou sobre o divórcio, sobre Pedro e Júlia, sobre a solidão de morar numa casa grande demais para uma pessoa só. Havia algo fácil naquela conversa, como se fossem velhos amigos, não estranhos que se conheceram porque R$ 2 faltaram numa passagem de ônibus. Quando desligaram, Daniel percebeu que estava sorrindo, de verdade. Não aquele sorriso corporativo de reunião, mas algo genuíno. Começou a mandar mensagem. Bom dia. Como foi o dia? Como tá a Laura? Mariana respondia, sempre educada, sempre com uma certa distância segura, mas respondia, e às vezes iniciava a conversa também. Como tá o trabalho? Como estão seus filhos? Você almoçou hoje? Pequenas coisas, coisas que pessoas que se importam perguntam. 2 semanas depois, Daniel tomou coragem. Posso te fazer um convite? Ele digitou, apagou, digitou de novo, enviou. Mariana demorou 5 minutos para responder. Que tipo de convite? Almoço. Você, eu e a Laura, num lugar que vocês escolherem. Só isso. Sem pressão, sem segundas intenções. Só queria ver vocês de novo. Ela não respondeu por 1 hora. Daniel ficou olhando para o celular, ansioso como um adolescente. Quando a resposta veio, era simples. Sábado que vem? Sábado que vem. Ele confirmou, o coração acelerando. Sábado chegou com céu azul e sol forte.
Daniel acordou cedo, escolheu roupa mais casual que o normal. Jeans, camisa de botão sem gravata, nada de relógio caro, nada que gritasse dinheiro. Mariana tinha escolhido um restaurante em Sapopemba. Por quilo, simples, limpo. Daniel chegou primeiro e esperou no estacionamento. Viu quando elas apareceram na esquina, a pé. Mariana de vestido simples, Laura de shorts e camiseta rosa. Ele saiu do carro, acenou. Laura reconheceu, gritou, "O moço do carro!" e correu até ele. Daniel se agachou, ficou na altura dela. "Oi, Laura, lembra de mim? Você me levou no médico quando eu estava doente." "Isso mesmo, e agora tá melhor?" "Muito melhor. Olha!" Ela deu uma pirueta, demonstrando saúde. Daniel riu. Mariana chegou, um sorriso pequeno nos lábios. "Ela não para de falar de você. O moço bonito que tem carro grande." Daniel sentiu o rosto esquentar. "Moço bonito, é? Obrigado, Laura." Eles entraram no restaurante. Buffet extenso, comida caseira, cheiro bom de tempero. Daniel pegou uma bandeja, seguiu Mariana. Ela se servia com cuidado, escolhendo porções pequenas. Laura queria macarrão e nuggets. Ele pegou um pouco de tudo, sem pensar muito. Sentaram numa mesa perto da janela. O som do restaurante era agradável, conversa baixa, talheres, vida acontecendo. Laura contou histórias da creche enquanto comia, a boca cheia, Mariana corrigindo os modos dela gentilmente. Daniel observava. Havia uma intimidade ali, uma cumplicidade entre mãe e filha que o fazia sentir algo que ele não sabia nomear. Inveja? Não. Saudade? Talvez. Saudade de algo simples e real que ele não tinha mais. Ou talvez nunca teve. "Você tá bem?" Mariana perguntou. "Tá quieto?" "Tô. Só pensando." "No quê?" Ele olhou para ela, olhos castanhos, honestos. "Em como faz tempo que eu não almoço assim. Assim como. Sem pressa. Sem celular na mão. Sem estar pensando na próxima reunião." Mariana deu um meio sorriso. "Bem-vindo ao mundo real." Depois do almoço, caminharam. Não havia plano, apenas aconteceu. Laura queria ver os patos num lago pequeno do parque próximo e eles foram. Daniel seguia ao lado de Mariana, as mãos nos bolsos, observando a menina correr à frente. "Ela é muito parecida com você," ele comentou. "Tem seu jeito. Determinada." "Determinada é um jeito bonito de dizer teimosa." Mariana respondeu, mas havia orgulho na voz. "Mas é. Precisou ser. A vida não foi fácil pra gente." Daniel queria perguntar mais, mas percebeu que não era o momento. Ela contaria quando estivesse pronta. Se estivesse. Eles sentaram num banco. Laura jogava migalhas de pão que Mariana tinha guardado do restaurante para os patos. O sol estava mais fraco agora, quase 16 horas, aquela luz dourada de fim de tarde em São Paulo. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Mariana disse, olhando para frente, não para ele. "Pode. Por que você está fazendo isso? Sério mesmo. Você tem uma vida, empresa, filhos. Por que está perdendo tempo aqui comigo e com a Laura?" Daniel respirou fundo. A verdade. Ela merecia a verdade. "Porque quando te vi naquele ponto de ônibus, chorando com sua filha no colo, eu vi algo que eu não vejo no espelho há muito tempo." "O quê?" "Verdade. Emoção real. Você não estava fingindo nada. Estava só sentindo. E eu passei tanto tempo fingindo que tá tudo bem, que sou bem-sucedido e feliz, que nem lembro mais como é só sentir as coisas." Mariana virou para olhá-lo. Seus olhos estavam úmidos. "Você é bem-sucedido. Tem dinheiro, empresa, esse carro." "Tenho," ele interrompeu. "E não tenho nada ao mesmo tempo. Meus filhos mal me conhecem de verdade. Minha ex me odeia. Meus amigos são todos contatos de negócio. Eu acordo todo dia numa casa gigante e não sei por que estou acordando. Entende?" Ela assentiu devagar. "Entendo. Mais do que você imagina." "Como assim?" Mariana olhou para Laura. 3 anos atrás, eu era outra pessoa. Tinha sonhos grandes. Queria fazer faculdade de enfermagem, trabalhar em hospital, ajudar pessoas de verdade. Mas aí engravidei. O pai sumiu. Minha mãe tinha acabado de morrer. Eu tinha 31 anos, sozinha, grávida, sem dinheiro.
Precisei escolher: desistir de tudo e sobreviver, ou morrer tentando ser quem eu sonhava. Escolhi sobreviver. Sua voz era firme, mas havia dor ali. Uma dor antiga, cicatrizada, mas presente. E às vezes eu olho para o espelho e não sei quem é aquela mulher. Operadora de telemarketing que leva bronca por não bater meta. Mãe solo que mal consegue pagar aluguel. Não era para ser assim. Daniel sentiu vontade de tocar na mão dela, mas não ousou. E o que era para ser? Não sei mais. Mas era para ser mais do que isso. Eles ficaram em silêncio. Laura voltou correndo, animada, contando que um pato tinha comido da mão dela. Mariana sorriu para a filha, aquele sorriso automático de mãe que esconde preocupações. Daniel percebeu que queria tirar aquela preocupação. Queria fazer ela sorrir de verdade. Não porque ele podia comprar coisas, mas porque ele queria ver ela feliz. Era um sentimento estranho, novo, assustador. Quando o sol começou a se pôr, Daniel levou as duas de volta. Parou em frente ao prédio. Laura já dormia no banco de trás. Mariana se virou para ele. Obrigada, de novo, pelo almoço, pela tarde, por ouvir. Foi eu quem agradeço. Faz tempo que eu não passo um sábado tão bom. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. A gente pode fazer de novo? Ele perguntou, o coração acelerando. Algum dia. Pode, ela disse. Algum dia. Mas o algum dia veio rápido. Terça à noite, Daniel mandou mensagem perguntando se ela tinha jantado. Não tinha. Ele apareceu com comida chinesa. Nada chique, só aquelas marmitas de delivery simples. Subiram para o apartamento dela. 38 metros quadrados. Sala minúscula, cozinha americana, um quarto que era claramente compartilhado por mãe e filha. Tudo limpo, organizado, mas pequeno. Muito pequeno. Daniel sentiu algo apertar na garganta. Ela morava ali, com uma criança, naquele espaço, e ele reclamava de solidão numa cobertura de 280 metros. Não é muito, Mariana disse, vendo a expressão dele. Mas é nosso, é perfeito, Daniel respondeu. E era verdade. Havia vida ali. Desenhos de Laura na geladeira. Roupas secando no varal pequeno da área de serviço. Cheiro de sabonete infantil, vida de verdade. Jantaram na mesinha da sala, Laura já dormindo no quarto. Conversaram baixo para não acordá-la. Mariana contou sobre o trabalho, sobre as metas abusivas, sobre supervisores que tratavam funcionários como números. Daniel contou sobre a pressão de manter a empresa funcionando, sobre reuniões intermináveis, sobre a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que ele não sabia o que era. Você já pensou em parar? Ela perguntou. Vender a empresa, sei lá, fazer outra coisa. Todo dia. Mas aí penso, e fazer o quê? É o que eu sei fazer. É quem eu sou. Mas é quem você quer ser? A pergunta ficou suspensa no ar. Daniel não tinha resposta. Quando foi embora, já passava das 23 horas. Mariana o acompanhou até a porta. Obrigada pela janta. Você não precisava. Eu sei, mas quis. Eles ficaram ali, parados, muito próximos. Daniel podia sentir o perfume dela, algo floral e barato, mas agradável. Podia ver os fios soltos de cabelo escapando do rabo de cavalo. Podia ver a fadiga nos olhos dela, mas também algo mais. Expectativa, medo, ambos. Ele se inclinou, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave, hesitante, perfeito. Lábios quentes, gosto de molho agridoce do jantar. Mãos dele tocando o rosto dela gentilmente. Quando se separaram, Mariana estava tremendo. Daniel. Desculpa, foi muito rápido. Não, ela interrompeu. Não se desculpe, só assusta. O quê? Isso, você, tudo isso. Não faz sentido. Você podia estar com qualquer uma. Modelos, empresárias, sei lá. Por que eu? Daniel segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Porque você é real. Porque quando tô com você, eu lembro como é ser humano. Porque você não quer nada de mim além de mim. Os olhos dela encheram de lágrimas.
Mas você nem me conhece de verdade. E seu mundo não é o meu mundo. Isso não vai dar certo. Então a gente tenta fazer dar certo. Não é assim que funciona. Por que não? Ela não tinha resposta. Ou tinha, mas não queria dizer. Daniel beijou a testa dela, suave. Pensa. Não precisa decidir nada agora. Só pensa. Ele saiu. Desceu as escadas. Entrou no carro. Dirigiu para casa com o coração disparado e o gosto dela ainda na boca. Nos dias seguintes, continuaram conversando. Mensagens, ligações, algumas visitas rápidas. Daniel aparecia com jantar, com sobremesa, com um brinquedo para Laura. Mariana resistia, mas cada vez menos. Havia química. Impossível negar. Não era só atração física, era conexão. Eles riam das mesmas coisas. Silêncios não eram desconfortáveis. Conversas fluíam naturalmente. Um sábado, Daniel levou Pedro e Júlia para conhecer Mariana e Laura. Ele estava nervoso. E se os filhos não gostassem? E se julgassem? Mas não julgaram. Júlia se apaixonou por Laura imediatamente, as duas brincando de boneca no chão do apartamento minúsculo. Pedro ficou mais reservado, mais educado, conversando com Mariana sobre escola. Depois, no carro, Júlia perguntou: Pai, a Mariana é sua namorada? Daniel olhou pelo retrovisor. Não sei ainda. Por quê? O que você acha? Acho ela legal. E ela é bonita. E a Laura é muito fofa. Pedro não disse nada, mas não reclamou. Era progresso. 3 semanas depois de terem se conhecido, Daniel convidou Mariana para jantar. Não em Sapopemba, não na cobertura dele. Num restaurante intermediário, Zona Oeste, nada extravagante, mas mais sofisticado que por quilo. Ele buscou ela às 20 horas. Mariana tinha se arrumado. Vestido simples, mas bonito. Maquiagem leve. Cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecera. Estava linda. Você tá... Uau! Ele disse sem filtro. Ela corou. Obrigada. Faz tempo que não saio assim. No restaurante, pediram vinho, entrada, prato principal. A comida era boa, mas não era sobre a comida. Era sobre eles. Sobre como Daniel fazia ela rir. Sobre como Mariana fazia ele sentir leve. Sobre como o mundo ao redor desaparecia quando estavam juntos. Depois da sobremesa, ele pegou a mão dela por cima da mesa. Eu tô apaixonado por você, ele disse, direto, sem rodeios. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas é verdade. Mariana não respondeu imediatamente. Olhou para a mão dele, segurando a dela. Grande, quente, firme. Eu também tô sentindo algo, mas tenho medo. De quê? De tudo. De não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que eu não pertenço ao seu mundo. De machucar a Laura quando isso acabar. E se não acabar? Daniel, olha ao redor. Olha onde a gente tá. Você paga esse jantar com o cartão sem nem pensar no preço. Eu calculei quanto ia custar cada prato antes de pedir. A gente vive em universos diferentes. Então a gente constrói um universo novo. Nosso. Ela queria acreditar. Ele via nos olhos dela aquela vontade de acreditar brigando com o medo. Deixa eu tentar, ele disse apertando a mão dela. Só isso. Deixa eu tentar. Mariana respirou fundo. Tá, a gente tenta. O beijo no estacionamento foi diferente. Não hesitante como o primeiro. Era certeza. Era escolha. Mãos entrelaçadas, corpos próximos, o mundo reduzido àquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Leva eu para casa? Ela perguntou a voz rouca. Sempre. No caminho, ela encostou a cabeça no vidro, olhando a cidade passar. Daniel dirigia com uma mão, a outra segurando a dela no câmbio. Era fácil demais. Assustadoramente fácil. Como se encaixassem. Mas a vida nunca era fácil assim. Não para pessoas como eles. As primeiras rachaduras começaram 2 semanas depois. Daniel tinha marcado o almoço com a mãe, como fazia todo mês. Dona Helena Campos, 68 anos, empresária aposentada, matriarca da família, controladora, tradicional, inflexível. Ele cometeu o erro de mencionar Mariana. Estou saindo com alguém, ele disse, cortando o salmão no prato. Alguém especial.
A mãe ergueu a sobrancelha, aquele gesto que sempre precedia julgamento. É, quem? Conheço a família. Não, ela não é do nosso círculo. Do seu círculo como empresário ou do círculo social? Mãe, ela é operadora de telemarketing. Mora em Sapopemba. É mãe solo. E é incrível. O silêncio que se instalou era pesado. Dona Helena largou os talheres, limpou a boca com o guardanapo, olhou para o filho com aquela expressão que ele conhecia desde criança. Decepção. Daniel, pelo amor de Deus, não começa. Não começo? Você está me dizendo que está saindo com uma operadora de telemarketing que você pegou na rua? Literalmente pegou na rua? Não foi assim. Então foi como? Ele contou a história. O ônibus, os R$ 2, a carona, tudo. Dona Helena ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais fechada. E você acha isso romântico? Daniel, você tem padrão social a manter. Uma empresa. Filhos que estão te observando. Que exemplo você está dando? Que qualquer um pode chegar e... Ela não é qualquer um, ele interrompeu, a voz mais alta que pretendia. As pessoas nas mesas ao redor olharam. Ele abaixou o tom. Ela é trabalhadora, digna, cuida da filha sozinha, tem mais integridade em uma unha do que metade das pessoas do nosso círculo social. Integridade não paga contas, Daniel. Eu sei. Ela também sabe. Melhor do que eu. Dona Helena suspirou. Aquele suspiro carregado de dramaticidade. Você está passando por uma fase. Divórcio é difícil, solidão é pior. Mas isso é você tentando se sentir nobre, ajudando uma coitada. Vai passar. E quando passar, você vai perceber o ridículo que foi. Não é fase. E ela não é meu projeto de caridade. Então o que é? Daniel não respondeu. Não tinha palavras que a mãe entenderia. Dona Helena pegou a bolsa. Pensa no que você está fazendo. Pensa nos seus filhos. Pensa em você mesmo. Essa mulher não pertence ao seu mundo. E você não pertence ao dela. Forçar isso só vai machucar todo mundo. Ela saiu. Daniel ficou sozinho na mesa, o almoço pela metade, o estômago embrulhado. No dia seguinte, a ex-esposa ligou. Clarissa. Ele atendeu com má vontade. Preciso falar sobre as crianças, ela disse, a voz gelada. Fala. Soube que você está apresentando eles para pessoas. Daniel sentiu a raiva subir. A mãe tinha ligado para ela. Claro. Apresentei para uma pessoa, a Mariana, que é importante para mim. Uma operadora de telemarketing de Sapopemba? Sério, Daniel? Que diferença faz o que ela faz ou onde mora? Faz toda a diferença. Eu não vou permitir que você exponha meus filhos a pessoas de índole duvidosa. Índole duvidosa? Você nem conhece ela. E não quero conhecer. Olha, Daniel, já que você insiste em ter esse caso, tudo bem. Mas as crianças ficam fora disso. Não quero eles perto dessa mulher. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Se necessário, volto ao advogado para restringir as visitas. Você sabe que eu consigo. Ela desligou. Daniel socou a mesa fazendo o notebook pular. Ligou para o advogado dele. A resposta foi clara. Tecnicamente, Clarissa podia alegar que ele estava apresentando os filhos a pessoas inadequadas e pedir restrição de convivência. Era difícil de provar, mas possível. E o processo seria longo, caro, desgastante. Ele não contou nada disso para Mariana. Não ainda. Tentou manter tudo normal. Mas ela percebeu. Você tá estranho, ela disse numa noite, deitados no sofá minúsculo dela, Laura dormindo no quarto. Tá tudo bem. Não tá. Posso ver. Daniel suspirou. Contou. Sobre a mãe, sobre a ex-esposa, sobre o advogado. Mariana ficou rígida nos braços dele. Eu sabia, ela disse, a voz quebrada. Sabia que isso ia acontecer. Não liga para eles. São só... Não são só. São sua família, Daniel. São as pessoas que você ama. E elas estão certas. Não estão. Estão. Eu não pertenço ao seu mundo. Nunca vou pertencer. Sua mãe olha para mim e vê o quê? Uma aproveitadora? Uma oportunista? E seus filhos? Que futuro eles têm comigo na vida deles? Um futuro melhor. Com alguém que vai amar eles de verdade, não por obrigação.
Daniel, ela sentou, afastando-se dele. Você não entende. Você não entende o que é ser olhada como eu sou olhada. Nos lugares que a gente vai, as pessoas olham pra gente e pensam, o que ele está fazendo com ela? Eu vejo, eu sinto, cada vez. E você acha que eu ligo para isso? Você diz que não liga. Mas um dia vai ligar. Um dia você vai acordar e perceber que tem razão, que eu não sou suficiente, que foi tudo um resgate. Uma história bonita que você conta para os amigos. Não foi resgate nenhum. Foi sim, você me viu no ponto de ônibus, humilhada, chorando, e quis me salvar. Quis ser o herói. Mas eu não preciso de herói, Daniel. Eu estava vivendo minha vida antes de você aparecer. Com dignidade, com dificuldade, mas com dignidade. A raiva dela era dor disfarçada. Ele sabia disso. Mas a raiva dele também era dor. Então foi isso? Eu fui só o quê? Um passatempo? Uma fantasia? Não. Você foi, real. Muito real. E é por isso que dói tanto. Eles ficaram em silêncio. O som da rua entrava pela janela. Buzinas distantes. Cachorro latindo. Vida normal acontecendo enquanto o mundo deles desmoronava. Eu não quero terminar, Daniel disse, a voz baixa. Eu também não. Mas não sei como a gente continua. A gente escolhe. Todo dia. Escolhe estar junto. Escolher não basta quando o mundo inteiro está contra. Daniel se levantou. Andou pela sala minúscula. 3 passos de um lado, 3 do outro. Então o que você quer? Que eu desista? Que eu deixe minha família decidir minha vida? Quero que você seja honesto. Comigo. Com você mesmo. Isso está sendo difícil demais. Sua mãe te odeia. Sua ex está ameaçando. Seus amigos devem estar rindo. Vale a pena? Eu valho a pena? Ele virou, olhou para ela. Olhos marejados, queixo trêmulo, mas postura ereta. Sempre digna. Sempre. Você vale tudo, ele disse. Mas a dúvida já estava plantada. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Sócios da empresa fazendo piadas em reuniões. E aí, Daniel, vai trazer a namorada no evento de fim de ano? Vai ser interessante. Amigos do clube fazendo comentários disfarçados de preocupação. Cara, só toma cuidado. Essas mulheres veem dinheiro e... até os filhos. Pedro, numa visita, perguntou, pai, a mãe disse que a Mariana não é uma pessoa boa. É verdade? Daniel teve que explicar, teve que defender, teve que justificar, sempre justificando. Mariana sentia. Ele via nos olhos dela. A cada encontro, ela estava mais distante, mais guardada, protegendo-se. Numa discussão, às 23h num sábado, no carro dele estacionado em frente ao prédio dela, tudo explodiu. Você não entende como é difícil, Daniel gritou, socando o volante. Minha família inteira, meus sócios, minha ex, todo mundo está em cima de mim. E você acha que para mim é fácil? Mariana gritou de volta. Eu vejo como eles olham para mim, eu ouço os comentários, eu sei que sou o elefante na sala em todo lugar que a gente vai. Então, o que você quer que eu faça? Eu quero que você decida. Você quer estar comigo? De verdade? Ou você quer que eu seja a sua história de redenção? O seu escape da vida vazia? Não é justo. Justo? Você quer falar de justo? Eu tô me apaixonando por você. Eu que prometi nunca mais confiar em homem nenhum. Eu que jurei que ia proteger a Laura de qualquer dor. E agora ela pergunta quando você vai voltar, ela te ama. E eu tô morrendo de medo do dia que você sumir. Eu não vou sumir. Vai, quando ficar difícil demais. Quando sua mãe der um ultimato. Quando seus filhos te rejeitarem por minha causa. Você vai escolher eles. E vai ter razão em escolher. Mas vai me destruir no processo. Daniel não tinha resposta. Porque ela estava certa. Não sobre ele sumir, mas sobre o peso. Sobre a dificuldade. Sobre escolhas impossíveis. Mariana abriu a porta do carro. Eu não vou ser seu projeto de caridade. E não vou ser a razão de você perder sua família. A gente termina aqui. Mariana, não. Acabou. Foi bom enquanto durou. Mas acabou. Ela desceu, bateu a porta, entrou no prédio sem olhar para trás.
Daniel ficou ali, mãos no volante, respiração irregular, o mundo girando. Ele esperou. 5 minutos. 10. 20. Esperando ela voltar, dizer que não era sério, que podiam tentar. Mas ela não voltou. Ele dirigiu para casa. A cobertura estava silenciosa, sempre silenciosa. Mas agora era diferente. Agora era vazia. Ele tinha experimentado o oposto, tinha sentido o que era ter alguém de verdade, e agora estava sozinho de novo. Só que pior, porque agora ele sabia o que estava perdendo. Daniel tentou ligar. Mariana não atendeu, mandou mensagens. Ela visualizava, não respondia. Ele apareceu no prédio dela. Ela não desceu. Depois de 3 dias, ela mandou uma mensagem. Por favor, para. Isso já é difícil demais. Deixa eu seguir em frente. Ele obedeceu, porque respeitava ela, porque a amava e porque talvez ela estivesse certa. Passou uma semana. Daniel funcionava no automático. Reuniões, e-mails, decisões, tudo mecânico. Júlia perguntou pelo telefone. Pai, cadê a Mariana? Pensei que ela ia vir de novo. A gente não tá mais junto. Por quê? Como explicar para uma criança de 9 anos? Como dizer que o mundo não funciona como deveria? É complicado, filha. Adultos sempre dizem isso quando não querem explicar. Ela tinha razão. Passou 2 semanas. Daniel estava na academia, malhando sem vontade, quando viu, numa TV da parede, notícia local. Incêndio em prédio residencial em Sapopemba. Ele parou no meio da rosca direta, o peso quase caindo. Sapopemba. O endereço na tela. Ele conhecia aquela rua, conhecia aquele prédio. Era o prédio dela. Daniel largou tudo, pegou as chaves, correu para o carro. Dirigiu feito louco, coração aos saltos, mãos suando no volante. Ligou para Mariana. Não atendeu. Ligou de novo, de novo, de novo. Caixa postal. 20 minutos de trânsito infernal. Quando chegou, havia bombeiros, ambulâncias, viatura de polícia, fumaça saindo do 3º andar, pessoas na calçada, algumas com rostos escurecidos de fuligem, outras chorando, outras em choque. Daniel desceu do carro antes mesmo de estacionar direito. Correu até o cordão de isolamento. Uma amiga mora aí. Mariana Ferreira, apartamento 42. Alguém viu? Uma bombeira olhou para a prancheta. Ainda temos pessoas sendo retiradas. O senhor pode esperar ali? Não, eu preciso saber se ela está bem. Ela tem uma filha de 5 anos. Laura, por favor. A bombeira falou no rádio. Resposta cheia de estática. Ela olhou para Daniel. Elas foram retiradas. Estão sendo atendidas na ambulância ali. Daniel correu. Viu Mariana sentada na parte traseira da ambulância, máscara de oxigênio no rosto, Laura no colo também com máscara. Ambas com roupas sujas de fumaça, mas vivas. Vivas. Ele parou na frente delas, sem fôlego, sem palavras. Mariana tirou a máscara. Daniel, como você... Vi na TV. Vocês estão bem? Estamos. A gente estava no quarto quando começou, no apartamento de baixo. Conseguimos sair a tempo. A voz dela estava rouca, irritada pela fumaça. Laura tirou a máscara, tossiu. O moço do carro! Ela esticou os bracinhos. Daniel a pegou no colo, apertou, sentindo o corpinho pequeno tremer. Tá tudo bem agora. Mariana começou a chorar. Não aquele choro silencioso de sempre. Era soluço, era desmoronamento. Eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha estava lá. Roupas, documentos, fotos da minha mãe, tudo. Daniel sentou ao lado dela, Laura ainda no colo, e passou o braço pelos ombros de Mariana. Ela não resistiu. Desabou nele, chorando, tremendo. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Minha irmã mora em outro estado. Eu não tenho dinheiro para hotel. Eu não... Vem comigo. Daniel, a gente terminou. Eu não posso. Vem comigo. Ele repetiu firme. Vocês duas. Para minha casa. Só até resolver isso, por favor. Deixa o orgulho de lado por um momento e aceita ajuda. Mariana olhou para ele. Rosto sujo, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado. Exausta, derrotada. Ela assentiu.
Daniel conversou com os bombeiros, pegou o relatório, levou as duas para o carro. Elas sentaram no banco de trás, Mariana segurando Laura, ambas em silêncio. Ele dirigiu para o Itaim Bibi. Quando o carro entrou no estacionamento do prédio de luxo, ele viu Mariana olhar ao redor com aquela expressão que ele já conhecia: desconforto, não pertencimento. Subiram pelo elevador. Daniel abriu a porta da cobertura. Mariana entrou, Laura no colo, e parou. O lugar era imenso. Pé direito alto, janelas do chão ao teto, vista panorâmica de São Paulo, móveis de design, tudo impecável, frio, vazio de vida. Vocês podem ficar no quarto de hóspedes, Daniel disse. Tem banheiro privativo, podem tomar banho, descansar, eu vou buscar roupas para vocês. Daniel, eu não posso. Pode e vai. Ele levou as duas até o quarto. Enorme, cama king size, banheiro com banheira. Mariana sentou na cama, Laura já quase dormindo de exaustão. Eu volto já, ele disse. Saiu, pegou o carro, foi até um shopping. Comprou roupas. Para Mariana, para Laura, calças, blusas, pijamas, roupas íntimas. Tentou lembrar os tamanhos, acertar o estilo. Comprou produtos de higiene, escova de dente, shampoo, tudo. Voltou 2 horas depois. A casa estava silenciosa. Ele bateu na porta do quarto de hóspedes. Mariana abriu. Tinha tomado banho. Estava usando um hobby dele, o cabelo molhado escorrendo. Laura dormia na cama. Trouxe algumas coisas. Ele entregou as sacolas. Ela olhou dentro, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Você não precisava. Precisava. Ela deixou as sacolas no chão, olhou para ele. Por que você está fazendo isso? Porque você precisa. Porque eu me importo. Porque... Ele parou. Porque te amo. E sei que você não quer ouvir isso agora. Sei que a gente terminou. Mas é verdade. E mesmo que você nunca me perdoe, nunca me queira de volta, eu não vou te deixar na rua. Mariana deu um passo à frente, depois outro. Abraçou ele. Forte, desesperado. Daniel retribuiu, sentindo o corpo dela tremer. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa por tudo que eu disse. Você não estava errada. Tava. Você não estava me usando. Eu que estava com medo. Tanto medo. Eles ficaram assim, abraçados no corredor por quanto tempo Daniel não sabia. Até que Mariana se afastou, limpou as lágrimas. Deixa eu cuidar da Laura. Claro. Qualquer coisa que precisar me chama. Vou estar na sala. Daniel saiu, fechou a porta. Respirou fundo. Sentou no sofá imenso da sala, olhando a cidade pelas janelas. E pela primeira vez em 4 semanas, se permitiu sentir esperança. Mariana e Laura ficaram 3 dias. No primeiro dia, Daniel trabalhou de casa. Ouvia risos baixos vindo do quarto. Laura explorando, Mariana tentando manter a menina quieta para não incomodar. Ele bateu na porta na hora do almoço. Vamos comer? Almoçaram juntos na mesa grande da cozinha. Laura estava animada, a crise já esquecida na mente infantil. Mariana estava quieta, pensativa. Falei com o síndico do prédio, Daniel disse. Seu apartamento não queimou, mas teve dano por fumaça e água. Vai demorar uns 2 meses para reformar. Eu não tenho dinheiro para reforma. O seguro do prédio cobre. E enquanto isso, eu não posso ficar aqui 2 meses, Daniel. Por que não? Porque não? Mas ela não tinha argumento melhor. Porque, no fundo, parte dela não queria ir embora. No segundo dia, Daniel saiu cedo para reuniões. Voltou às 14 horas e encontrou Mariana na cozinha fazendo comida. Você não precisa fazer isso, ele disse. Eu sei, mas queria. Faz tempo que não cozinho de verdade. Aquele apartamento mal tinha fogão decente. Eles comeram o que ela tinha feito. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, comida simples, caseira. A melhor refeição que Daniel tinha comido em meses. À noite, assistiram um filme. Laura, entre os dois, no sofá gigante. A menina dormiu no meio do filme. Daniel carregou ela para o quarto. Quando voltou, Mariana ainda estava no sofá. Daniel, senta, preciso falar. Ele sentou, o coração apertando. Eu estava errada. Ela começou. Quando terminei com você. Não sobre as dificuldades. Elas existem.
são reais, mas eu terminei porque estava com medo. Medo de acreditar que podia dar certo, medo de você desistir, medo de me machucar. E no processo, eu machuquei você e machuquei a mim. Mari, deixa eu terminar. Esses dias aqui, vendo como você cuida da gente, como você não hesitou em ajudar mesmo depois de eu ter te empurrado para longe, eu percebi, você não está tentando me salvar, você está tentando estar comigo. É diferente. Eu sei, Daniel disse, pegando a mão dela. Eu sempre soube. Mas seu mundo não é meu mundo se você não está nele. Eles se beijaram. Diferente dos outros beijos. Era recomeço. Era escolha consciente. Era promessa. No terceiro dia, Daniel tomou decisões. A primeira foi ligar para a mãe. Ela atendeu com aquele tom frio que ele conhecia. Mãe, preciso falar uma coisa. E você vai ouvir até o fim. Daniel, se é sobre aquela mulher, é. E você vai me ouvir. Eu passei 41 anos tentando ser o filho que você queria. O empresário perfeito, o marido adequado, o homem do padrão social certo. E sabe o que eu consegui? Um divórcio, solidão e uma vida vazia. Mariana me faz feliz. De verdade. E se você não consegue aceitar isso, se você prefere me ver miserável, mas adequado, então a gente para de se falar. Simples assim. Silêncio do outro lado. Depois, a voz da mãe abalada. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Eu escolhi. Escolhi ela. Escolhi minha felicidade. E ou você aceita, ou você perde seu filho. Ele desligou. As mãos tremiam, mas havia alívio, libertação. A segunda decisão foi ligar para o advogado. Quero processar minha ex-esposa por alienação parental. Tenho as mensagens, as ameaças, tudo documentado. E quero guarda compartilhada 50-50. Ela não vai usar as crianças como arma. O advogado explicou que seria difícil, longo, caro. Daniel não se importou. Pela primeira vez, estava lutando de verdade. Não fugindo, não cedendo, lutando. A terceira decisão foi a maior. Ele reuniu os sócios da Campus Tech numa manhã de quinta-feira. Quero vender minha parte. 30% da empresa. O choque foi geral. Ele era o fundador, o CEO. Por quê? Um dos sócios perguntou. Porque quero fazer algo que importa de verdade. Algo maior que faturamento e planilhas. Levou 2 semanas para negociar. Ele embolsou 18 milhões. Usou o dinheiro para criar algo novo. Fundo Maria Laura. Bolsas de estudo para mães solo fazerem cursos profissionalizantes. Não caridade. Oportunidade. Elas trabalhariam meio período como assistentes administrativas do fundo, ajudando outras mães, ganhando salário digno enquanto estudavam. A primeira bolsista seria Mariana, mas ele não ofereceu como favor. Ofereceu como proposta profissional. Ela estava no apartamento dele, Laura brincando no tapete da sala, quando ele explicou. É trabalho de verdade. R$ 3.200 por mês. Você vai gerenciar candidaturas, entrevistar candidatas, organizar documentação e vai fazer o curso técnico de enfermagem que sempre quis. 2 anos, tudo pago pelo fundo. Mariana olhou para ele, incrédula. Por que você está fazendo isso? Porque você me mostrou que eu estava vivendo vida vazia. Porque você merece ter a chance que nunca teve. E porque te amo. Mas o amor tem que vir com ações concretas, não só palavras. Os olhos dela encheram. E a gente? O relacionamento? A gente vai devagar, sem pressão. Você aceita o trabalho, reconstrói sua vida. E a gente vê onde isso vai dar. Mas não é condicional. O trabalho é seu, independente do que acontecer entre nós. Mariana chorou. Aquele choro de alívio, de esperança, de gratidão. Eu aceito. O trabalho. E você? De novo. Mas devagar. Devagar. Ele concordou, sorrindo. Os meses seguintes foram transformação. Mariana começou no fundo, começou o curso de enfermagem. Conseguiu alugar um apartamento melhor com o salário novo. Nada luxuoso, mas maior, mais seguro, em bairro melhor. Daniel ganhou a guarda compartilhada depois de 3 meses de batalha judicial.
50-50. Pedro e Júlia passavam metade do tempo com ele. E sim, com Mariana também. Aos poucos os meninos aceitaram. Júlia primeiro, depois Pedro. Eles viram que Mariana não estava tentando substituir a mãe. Estava apenas sendo ela mesma. E Laura se tornou a irmãzinha que Júlia sempre quis. A mãe de Daniel levou 6 meses para ligar. A conversa foi curta, tensa, mas havia uma brecha. Ela te faz feliz? Dona Helena perguntou. Muito. Então, talvez eu devesse conhecê-la. Direito. Era progresso. Pequeno, mas real. O fundo concedeu 47 bolsas no primeiro ano. 47 mães que estavam na mesma situação que Mariana esteve. Ele via a luz voltando aos olhos delas, via a dignidade sendo reconstruída e percebeu que aquilo valia mais que todos os milhões que tinha faturado antes. 8 meses depois do incêndio, numa tarde de sábado, Daniel passou para buscar Mariana e Laura. Não para nada especial, apenas para estar juntos. Eles foram para a padaria do bairro dela. Aquela mesma padaria 24 horas. Simples, cheiro de pão quente, mesas de fórmica, clientes diversos. Pediram pão na chapa, café com leite, suco para Laura. Sentaram perto da janela, vendo o movimento da rua. Laura tagarelava sobre a escola, sobre as amigas, sobre como Pedro tinha ensinado ela a jogar videogame. Mariana sorria, mais leve do que Daniel tinha visto em meses. Ela usava o uniforme do fundo, tinha vindo direto do trabalho. Cabelo preso, um pouco cansada, mas feliz, realizada. Em que você está pensando? Ela perguntou, pegando a mão dele por cima da mesa. Em como tudo mudou. Em como R$2 faltando mudaram minha vida inteira. Nossa vida, ela corrigiu. De todas nós. Ela olhou para Laura, depois de volta para ele. Você não se arrepende de ter aberto mão de tanto? Eu não abri mão de nada, eu ganhei tudo. Era verdade. Ele tinha menos dinheiro, mais trabalho, mais complicações. Tinha ex-esposa que ainda o odiava, mãe que mal falava com ele, amigos que sumiram. Mas tinha Mariana, tinha Laura, tinha Pedro e Júlia aprendendo o que era amor de verdade, tinha propósito, tinha vida. O pão na chapa chegou quentinho, manteiga derretendo. O café fumegava nas xícaras baratas. Laura roubou um pedaço do pão da mãe, rindo. Mariana fingiu reclamar. Daniel observava, gravando aquele momento. Não era perfeito. O ar-condicionado da padaria chiava. A mesa era velha. Havia farelos de outras pessoas ainda ali. Mas era real. Era deles. Pela janela via São Paulo em movimento. Carros, pessoas, vida acontecendo. A cidade que tinha testemunhado tudo. A humilhação no ônibus, a carona inesperada, o amor improvável, a luta, a transformação. Vai ficar aí sonhando ou vai comer? Mariana provocou, empurrando o prato dele. Daniel riu, pegou o pão, deu uma mordida. O sabor era simples, perfeito. Tô comendo. E pensando. No quê? Que às vezes R$2 fazem toda a diferença do mundo. E ali, naquela padaria em São Paulo, dividindo pão na chapa e café com leite, observando Laura e Mariana rirem de alguma piada interna, Daniel entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era dinheiro, não era sucesso, não era status. Era ter alguém que te via de verdade. Era ter alguém para estar junto nas manhãs comuns e nas tardes difíceis. Era construir algo real sobre base honesta. Era sobre presença, sobre escolha, sobre nunca desistir. Não era a felicidade perfeita dos contos de fadas. Era a felicidade real, construída sobre erros e recomeços, sobre segundas chances e coragem para mudar. E isso era suficiente. Era mais que suficiente. Era tudo. Yeah.